Você sabe quais são as regras de uso de garagens em condomínios? No quadro de Direito Condominial de hoje, nós vamos falar sobre o uso de garagens em condomínios, que é um tema que gera muita complexidade e curiosidade por alguns condôminos da destinação e uso das vagas de garagens, não é, Eduardo Fabiani? É verdade, é um tema bem complicado em condomínios que gera bastante discussão e tem alguns procedimentos que a gente pode analisar melhor para ver a destinação e uso dessas vagas, né? Então, no quadro de hoje a gente vai falar sobre o assunto, esclarecer alguns tópicos, levar o síndico e moradores situações e esclarecimentos sobre o assunto. Sim, porque a destinação e o uso das garagens, elas geram muitas dúvidas. Geralmente não, o certo é se atentar sempre ao que diz a convenção, tanto quanto a destinação, quanto ao uso. O limite de veículos, se pode mais de um veículo, se pode a guarda de bicicletas e outros veículos como patinetes elétricos, que é uma questão bem atual e também vem gerando problemas dentro dos condomínios. Essa situação, inclusive, ela gera uma dúvida até para o próprio síndico. Por exemplo, existe um espaço de vaga de garagem que ela comporta um veículo, mas tem algum espaço de área comum ao lado que o pessoal acaba ajeitando para caber 2 veículos. Pode, não pode? Colocação e depósito de objetos. Não tem armário de praia no condomínio, muita gente deixa cadeirinha de praia, o próprio patinete elétrico, motos. Resto de obra. Móveis. É muito complicado. Então, assim, é um tema que sempre temos que reportar à convenção primeiro. Exatamente. Ver o que diz a convenção. A grande maioria das convenções a gente sabe que trata que as vagas de garagem são para uso exclusivo dos veículos, guarda dos veículos. E abrigo dos veículos. O próprio Código Civil se refere assim, né? Abrigo de veículos. A questão dentro daquele perímetro, cabe um veículo de porte médio e eventualmente o condomínio deixa uma moto ou uma bicicleta. Qual é o entendimento de vocês? Pode deixar mais de um veículo se os 2 entram no perímetro da vaga delimitada como área privativa? Aí é uma questão de bom senso, né? Se esse segundo veículo, essa moto, por exemplo, não estiver atrapalhando a área comum, não estiver atrapalhando manobra, circulação, é uma questão de bom senso de tu conciliar essa situação dentro do condomínio, né? Porque existem, é o principal caso, vamos dizer assim, um carro pequeno, ou médio, que acaba na própria área marcada da vaga de garagem poder colocar uma moto, por exemplo. Isso acontece bastante. Então é mais uma questão de bom senso de cada condomínio. Assim, no dia a dia, na administração do condomínio, eu pessoalmente não vejo problema, né? Se os moradores, no geral, não se incomodam com isso. Sim. Até porque o tamanho de vagas geralmente são padronizados, então o benefício ele se estende a todos. Sim. Né? Desde que não atrapalhe a circulação e manobra dos veículos, eu pessoalmente não vejo problema, até porque é delimitado, né? Tem um espaço, se está dentro do espaço, tudo bem. Agora ocorre, por exemplo, uma bicicleta, né? Uma moto, por exemplo, é um veículo. A bicicleta é um pouco, na minha opinião... veículo motorizado, um pouco diferente. Uma bicicleta é um pouco diferente, entende? Porque a bicicleta pode cair, pode ficar no espaço, né? Pode sumir uma bicicleta, e aí qual é a responsabilidade do condomínio numa bicicleta que desaparece de uma vaga de garagem, por exemplo? Sim. Né? Então vai depender da convenção. Se a convenção permitir o depósito e a guarda de bicicletas, patinetes e outros veículos não motorizados naquela vaga de garagem, ok. Se não, somente os veículos motorizados, carros e motos, obviamente dentro do perímetro que não atrapalhe a circulação, manobras e não fique depositado em área comum. Além disso, o que a gente pode também falar é o uso irregular, que é o estacionamento na vaga do outro condômino, ou na vaga sem do autorização. Condomínio. Isso, na carga e descarga, nas vagas vagas de deficiente, vagas de visitantes, sem autorização, né, do outro proprietário ou sem autorização da administração do condomínio. Sim. E quais as consequências cabíveis nestes casos? É um assunto bastante complicado e que também gera bastante discussão entre os próprios condôminos mesmo, né?
Por exemplo, na nossa região aqui a gente sabe que é muito uma região de veranistas. Sim. Então acontece, por exemplo, do morador que mora em outra cidade, quando chega aqui, tá lá a vaga dele sendo ocupada. Aí isso compete ao síndico analisar a situação, produzir as provas, ver se tem filmagem, se tem relatos no livro de ocorrência, se houve reclamação formal desse outro condomínio, e fazer essa reclamação e aplicar as sanções que estão previstas na convenção, advertência, multa e tudo mais, né? Essa reclamação ela tem que chegar ao síndico, né? Sim. Porque o síndico não vai saber, não vai ficar fiscalizando a vaga dos moradores. Vai partir de uma então, assim, ó, reclamação se um morador tá insatisfeito com alguma situação, ou foi prejudicado, está sendo prejudicado por algum outro morador, está acontecendo alguma situação, aí esse condômino, esse morador, ele tem que fazer uma reclamação por escrito para o síndico, informando, né, da situação, para que o síndico tome providências. Então, assim, é feita notificação, depende da convenção, o procedimento a ser adotado. Mas geralmente faz advertência verbal, notificação e até multa, né? É muito importante até essa tua colocação, Fábio, porque assim, ó, é importante que todos os condôminos, ao verem que está ocorrendo alguma infração à convenção, algum problema, provoquem o síndico, provoquem a administração para eles tomarem ciência, porque muitas vezes acontecem situações no dia a dia no condomínio que às vezes o síndico nem fica sabendo. Uhum. Então é uma situação que é bastante interessante que o condomínio tenha ciência para ele provocar o síndico para tomar as medidas cabíveis que estão previstas no condomínio. Isso até numa reclamação geral, né? Que pode ser, por exemplo, o que acontece muito aqui na nossa região é depósito de itens de praia, né? Prancha de surf, cadeira, guarda-sol, carrinho de bebê, muita coisa. Então as pessoas às vezes não servem no apartamento, aí chega na época de temporada, é muito movimento, várias pessoas, e acabam usando a garagem como extensão do apartamento. Sim. E não é assim que funciona. Não. Tem moradores que não se importam, tem moradores que se incomodam com isso. Certo? Então, assim, essa reclamação tem que ser levada ao síndico também. Sim. Né? Essa situação. Para que o síndico, a partir desse momento, possa notificar e tomar todas as providências necessárias. Sim, né? Lembrando que se a convenção veda o depósito, tem que ser fiscalizado e advertido e notificado e penalizado o condômino que infringe as normas. Porque se a convenção diz que é abrigo de veículos, é restrito a abrigo de veículos, não pode ser usado como depósito de bens, materiais, móveis, até por uma questão de eventual responsabilidade do condomínio, né, que não vai se responsabilizar pela guarda e depósito daqueles até objetos. Porque esse assunto, no geral, ele cria muito desconforto até no condomínio. Sim. Porque se some algum bem objeto, algum bem ali, quem é que foi? Funcionário, prestador de serviço? Alguém do condomínio. Então, assim, são situações que geram... para gerar confusão no condomínio. Então, é melhor evitar, cada um que guarde dentro do seu apartamento, seja responsável pelo que é seu, porque se acontecer a perda, extravio, o furto, sei lá o que pode acontecer, não pode reclamar porque estava fazendo uso indevido do espaço. Outra questão de uso irregular, que é uma reclamação atual, é a circulação de menores de idade em veículos nas vagas de garagem ou na circulação de estacionamento dentro dos condomínios. E existe a possibilidade não, as regras de trânsito, ao contrário do que muitos pensam, elas se aplicam dentro de condomínios, inclusive para excesso de velocidade, trafegar sem habilitação, responsabilidade civil, entre outras situações previstas na legislação de trânsito. Isso, inclusive, está previsto já no artigo 2º do próprio Código de Trânsito Brasileiro, que cita que, além das vias públicas e tudo mais, eles se aplicam a praias abertas, a condomínios, áreas internas de condomínios, shopping center e tudo mais. Então, assim, é um problema que acaba, dependendo da situação do condomínio, causando bastante mal-estar para os condôminos, porque excesso de velocidade, condomínio que fica buzinando, brincando com moto, fazendo... Como ficam as penalidades nesse caso? Ao síndico, cabe observar as sanções administrativas e a questão de trânsito, as infrações de trânsito. É uma situação complicada, porque assim, ele teria que acionar a polícia militar, para a polícia militar se dirigir ao condomínio, verificar aquela infração, ou o próprio agente de trânsito da cidade. Então, assim, muitas vezes tu chama e acaba que quando tu chega lá... Na prática é difícil a aplicação nessa atitude. Mas assim,
como eu falei anteriormente, o que é feito, uso de forma indevida, isso o síndico vai analisar a situação dentro das próprias normas e vai do dentro das condomínio. normas, até porque a questão dessa situação tem muita questão de segurança também. Sim, né? Com certeza. A gente fala em especial dos condomínios verticais, mas existem os condomínios horizontais também. Né? Questão de velocidade, de segurança. Condomínios de lotes, condomínios enormes. Então, assim, acontece muito, porque as crianças lá estão livres, estão brincando. O objetivo de quem mora num condomínio desse é que possa criar os filhos de forma livre dentro do condomínio. E de repente tem lá um menor que pega um carro e está aprendendo a dirigir dentro do condomínio, até que seja maior, independente, mas não tem capacitação para estar fazendo isso. Ou andando de patinete, cometendo infrações, né? E assim, as crianças estão ali naquela falsa sensação de segurança. É o que fere as normas da legislação, porque o uso e destinação tem que observar sempre a segurança, a salubridade e saúde do sossego dos demais moradores. E agora que falou de questão de responsabilidade, também nas garagens sempre tem aquele assunto que é recorrente para nós advogados: roubo, furto e danos nas vagas de garagem, em veículos ou até de bens depositados. Outros bens depositados regularmente ou irregularmente, depende. Como que fica a responsabilidade do condomínio no caso de roubos, furtos e danos? Esse é um tema bem peculiar e assim, a convenção, a grande maioria das convenções, pelo menos a que a gente tem acesso, elas dizem que o condomínio não se responsabiliza por furto, dano, roubo que possa ter acontecido nas áreas comuns, né? Isso eu trato já nas áreas comuns, sim, porque às vezes tem o bicicletário, tem o depósito de praia e tudo mais. Então, assim, havendo essa previsão, o condomínio não se responsabiliza. Áreas comuns e nas próprias garagens, que ainda que sejam privativas, estão ali de livre acesso. Sim. É diferente da entrada na unidade, na residência. Exatamente. Então, assim, havendo essa previsão, o condomínio não se responsabiliza. Existe um falso entendimento da grande maioria dos condôminos: furtou minha bicicleta na minha vaga de garagem, vou entrar com ação contra o condomínio. É bom analisar bem com calma, para acabar não gastando dinheiro. E na realidade, o entendimento jurisprudencial dominante do STJ é que o condomínio só vai se responsabilizar se houver previsão expressa na convenção nesse sentido. Se ela for omissa, o entendimento é que não há responsabilidade. Isso. E se não houver na convenção, ou se não houver na convenção, porém existe a apólice de seguro cobrindo algumas responsabilidades, também tem que ser analisado nesse sentido. O ponto principal sempre vai ser analisar a convenção. Analisar a convenção, exatamente. Vimos na convenção o que a convenção dispõe. Pegar a apólice do condomínio para ver quais são as coberturas que estão previstas na apólice do seguro. Tem casos que, havendo a cobertura de guarda de veículos, por exemplo, o condomínio se responsabiliza, porque ele assumiu aquela responsabilidade. Sim, a partir do momento que ele fez a contratação. Ele contratou. Exatamente. O que pode acontecer também é o condomínio que contrata uma empresa de vigilância e guarda dessas áreas também. Sim. Aí também tem a responsabilidade. Se é uma área monitorada. Mas nem é questão de monitoramento, porque ela pode ser monitorada, mas não tem responsabilidade de guarda. Sim. Entende? Então, mas já é uma outra situação mas também. Diz no contrato, existe terceiros contratados para fazer a guarda e vigilância da área, inclusive das garagens. Sim. E o entendimento é que pode ser responsabilizado nesse depende sentido. do contrato. Depende do contrato. É questão de analisar conforme o contrato que o condomínio fez. Então, aí é uma situação que tem que se analisar caso a caso, né? E também a questão se o condomínio tem um funcionário, o assessorista, o garagista, que faz a circulação dos veículos, o valet, porque daí é uma responsabilidade que o condomínio assumiu. De manobrista, que o condomínio assumiu, então vai responsabilizar por danos, desde que comprovados, verificada a responsabilidade. Sim. E também a questão, se há contratação, tem que ser observado, de seguro para responsabilidade de guarda, o que muitos não se atêm é que para furto não se cobre furto simples. Se a bicicleta, por exemplo, patinete, ela não está presa, ela não está cadeada, ela estava livre, ela não estava no local adequado, o seguro geralmente vai negar aquela cobertura. Então, uma dica para os condôminos é sempre se atentar. Se o condomínio cobre, então que esteja bem com cadeado, com algum obstáculo que dificulte, né, o furto daquele bem. E agora nós vamos entrar nas regras do Código Civil, porque o Código Civil também regulamenta
algumas questões de garagens e abrigos de veículos. E o Código Civil também trata sobre os assuntos vagas de garagem, ou os abrigos de veículos, como menciona a lei, nos artigos 1331 e 1338, sobre locação e alienação para terceiros. Então, Morgana, é um assunto que o próprio Código Civil ele teve uma alteração de 2012, né? Isso. Trazendo a vedação de alienação e locação das vagas de garagem, dos abrigos de veículos, como diz o Código Civil, para pessoas estranhas ao condomínio, ou seja, para pessoas que não são condôminos. Então você só vai poder vender a sua vaga de garagem ou locar a sua vaga de garagem para quem já é condômino. Se tu tens a intenção de fazer essa venda ou locação para terceiros, a convenção tem que expressamente permitir. Então a convenção tem que estar dizendo, permite a venda, a alienação dessas vagas para terceiros. E além da convenção permitir, o que o código coloca ainda mais uma restrição. Entre estranhos e condôminos, os condôminos têm direito de preferência na compra e na locação, porque assim menciona o 1338. E entrando nessa questão de locação e alienação, vem um item que causa muita discussão, que é quando as vagas são individualizadas, tem matrícula individualizada, é uma unidade autônoma, e ela vai a leilão, a arrematação. Muitos condomínios entendem que aquele arrematante não tem direito por ser um estranho a tomar posse daquela propriedade, da vaga de garagem. Qual que é o entendimento de vocês? Inclusive esse é um assunto que tem surgido bastante, porque acontece muitas vezes da pessoa não ter patrimônio ou ter o único bem e acaba indo a garagem à asta pública, né? Essa vaga de garagem, quando ela é arrematada, esse arrematante passa a ser condômino. Por quê? Porque o Código Civil no 1331, ele trata que elas não poderão ser alugadas ou alienadas. A arrematação é um outro instituto de adquisição de propriedade. Entendeu? Então é uma situação que são particularidades que merecem ser melhor analisado e são institutos jurídicos diferentes. Exatamente. Que a alienação é a venda entre os particulares. Já a arrematação ela decorre de um procedimento judicial. É uma venda judicial. Uma venda judicial. Exatamente. Então assim, o que a gente tem visto recentemente é que a arrematação ela é plenamente válida, né? Não há nenhum tipo de impossibilidade na arrematação, e a pessoa que arremata, ela passa daquele momento a ser condômino. Da condição de condômino. Ela passa a ter a condição de condômino de uma vaga de garagem, sim, mas ela passa a ser condômino. Usufruindo de área comum, exatamente, né? Sendo como qualquer outro condômino. Lembrando que o adquirente responde por todos os débitos da unidade, né? Inclusive o rematante. E outra questão que envolve a arrematação é a impenhorabilidade, né? Que alguns alegam que aquela vaga de garagem é um bem de família. Porém, quando ela é individualizada, possui uma matrícula própria, ela não é considerada um bem de família pela jurisprudência. Isso aí tem, inclusive, entendimento simulado, né? Exatamente, entendimento simulado. O que não ocorre com os débitos oriundos de condomínio, né? Que tem pessoas que fazem confusão também, pensam assim, o condomínio não pode penhorar, por exemplo, por débito de taxa condominial, um apartamento, uma vaga de condomínio. O condomínio, ele é diferente. É uma das exceções. É uma exceção, né? Então, assim, por débito de condomínio, de IPTU, o imóvel vai a leilão. Vai a leilão. Exceções nas regras de penhorabilidade. Isso é uma situação também que tem que deixar bem claro, porque as pessoas fazem confusão nesse sentido também. E um assunto polêmico atual na nossa região é o estacionamento privativo de uso público, decorrente de alterações legislativas na Lei de Uso e Parcelamento do Solo, né? A responsabilidade de condomínio, fiscalização, uso, como que vai funcionar? Então, Morgana, esse é um assunto recente, que é bem específico da nossa região, né? Recentemente foi regulamentado por um decreto no ano passado, e vai ser tratado no quadro específico sobre o assunto no nosso quadro de direito condominial. Obrigada, continue nos acompanhando e não perca o próximo quadro. Até mais! Até mais! Até mais!